Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, sobre criação e estratégia da parte de remarketing no Google Ads. Então, hoje a gente vai entender como que o remarketing ele pode transformar os visitantes, que são nossos leads, em possíveis clientes, né? E como que a gente vai fazer isso de uma forma estratégica, né? Nesse ano atual, de 2025 mesmo, porque muitas das coisas o Google Ads ele atualiza, né, dos anos para cá. Então a gente vai te mostrar aqui como que a gente configura tudo isso, né? Quais os públicos a gente tem que usar, os tipos de anúncios que realmente funcionam, né? Para reconquistar quem já te conhece. Então, antes de qualquer coisa, né? O que é o remarketing? Então, de forma simples, ele é uma estratégia inteligente de reconquista. Então, o remarketing permite que você mostre anúncios, né, para as pessoas que já visitaram o seu site ou de alguma forma interagiram com a sua marca. É como lembrar aquele visitante que passou pela sua vitrine, olhou o produto, mas foi embora sem comprar. Então, com o remarketing, você reaparece para essa pessoa no momento certo e reforça a lembrança da marca. Então, isso faz com que aumenta muito as chances de conversão, né? Então, uh, dentro do remarketing, ele pode ter vários objetivos, né? Mas os principais são três, que é a parte de quebra de objeções. Então, responder assim as dúvidas e reduzir as inseguranças de quem abandonou o carrinho. Tem o segundo, que é incentivar ações. Então, como preencher um formulário ou finalizar uma compra. E o terceiro, que é reengajar os clientes. Então, ele traz de volta quem já conhece, quem confia na sua marca. Então, esses três pontos eles formam como se fosse o coração de uma boa campanha de remarketing. E agora, como quebra de objeções na prática, né? Como que a gente faz isso? A gente precisa usar depoimentos e provas sociais, né? Então, isso acaba mostrando avaliações reais de quem já comprou e ficou satisfeito com o teu produto. Também é bom destacar assim a questão da questão dos benefícios do produto. Então, você enfatiza o que torna a sua oferta única. E também, claro, né, a parte das demonstrações curtas. Então, vídeos rápidos de 30 a 40 segundos, né, mostrando, de repente, o produto em ação. Isso é uma forma legal e intuitiva de demonstrar essas quebra de objeções, né. Então, é, juntando esses três formatos, eles são muito poderosos para transformar a dúvida em confiança. E tratando agora da tag, esse é um passo a passo técnico, técnico, né? Então, no caso, a gente acessa a conta, a gente vai em ferramentas e configura a tag. Então, primeiro para a parte prática, assim, né? Que é como instalar a tag do remarketing, a gente precisa acessar o painel do Google Ads, né? Na conta de anúncios. Depois ir em ferramentas, configurações e aí sim clicar em biblioteca compartilhada, que é onde a gente vai acessar essa tag. Então lá dentro a gente vai encontrar o gerenciador de públicos, que é onde a gente consegue gerar e adicionar tag, né, ao código do nosso site. Como a gente não tem um código, a gente pode usar de exemplo um que eu já vou passar para vocês. Então, resumindo, essa é a tag que vai permitir que o Google ele reconheça quem visitou seu site e mostre os anúncios personalizados depois. Então a gente acaba tendo três tipos de grupos para esses tipos de públicos de remarketing. Então, que são os visitantes do site, os usuários do YouTube e os clientes recorrentes. Então, os visitantes são as pessoas que visitaram alguma página específica, leram algum conteúdo ou simplesmente, né, abandonaram o carrinho. Esse segundo grupo eles são definidos pelos usuários do YouTube que já assistiram ou também interagiram com os seus vídeos. E o terceiro é quem já comprou de você antes. Então, cada grupo ele tem um comportamento diferente. E quanto melhor for a segmentação, né, melhor serão os seus resultados. E aqui também entra uma parte bem importante e essencial, que é o funil de remarketing. Então a gente acaba chamando de P1 o público quente,
Então, são pessoas que já compraram e podem ser impactadas com campanhas de recompra ou de upsell. O P2 é o público morno, então quem já visitou o site, mas ainda precisa de um empurrão, né, para converter. E o P3, que é o público frio. Então, são aqueles que nunca interagiram com sua marca e também precisam conhecer melhor a sua proposta. E o segredo é adaptar a mensagem e o tipo de anúncio conforme o nível de aquecimento desse público. E para criar essa questão de criar uma campanha do Google Ads, eu já ensinei para vocês, né, umas aulas atrás, mas agora que a gente consegue entender o público, a gente consegue criar essa campanha de remarketing. Então, para esse no passo a passo técnico, assim, a gente precisa acessar o painel do Google Ads, clicar em nova campanha, escolher o objetivo, que no caso seria vendas, leads ou tráfego, e esses três objetivos ele determinam como que o sistema ele vai otimizar seus anúncios. Então, a minha dica é para que, se você está começando, testar o objetivo de vendas, porque ele ajuda o Google a focar em quem tem mais probabilidade de converter. Então, os tipos de rede para remarketing, a gente acaba tendo três deles, que são a rede de pesquisa, display e YouTube. Então, a rede de pesquisa é para quem está com alta intenção de compra, então que busca ativamente pelo seu produto, né? A rede de display seria o ideal para reforço visual, então como banners que mantém, né, essa marca presente, e o próprio YouTube, que é excelente assim, para criar conexão emocional com vídeos curtos e envolventes. Então, o ideal aqui seria testar mais de uma rede e ver e analisar, né, essa questão de onde que o seu público ele se encaixa melhor, qual que é a principal tipo de rede que ele vai se encaixar mais para no final estar convertendo e a campanha de remarketing ter sido feita com eficiência e eficácia. E então, de forma prática, pessoal, a gente teria que acessar o painel do Google Ads, criar uma nova campanha, no caso. A gente poderia criar aqui como se fosse comunicação. O URL a gente poderia selecionar do TCI, do próprio curso, né? Para a gente já ter como base. E selecionar o objetivo de vendas, né? Que é o que a gente vai trabalhar agora. Então a gente acaba tendo aqui as ações, isso são das aulas passadas, né? Que a gente acabou criando, que são as tags, no caso de conversão. Aqui a gente selecionaria a campanha de pesquisa e seria visitas ao site. Aqui a gente poderia dar um nome para nossa campanha teste. Clicando em continuar, a gente vai para a configuração das nossas campanhas, né? E o que é mais importante para a gente é analisar a questão da configuração da campanha para, se eu não me engano, segmentação de público-alvo. Aqui dentro a gente tem uma área muito ampla de segmentos de dados, cliques, então para remarketing isso aqui é essencial, porque a gente consegue criar um segmento e nesse segmento só o que está dentro dele que vai ser usado como base para usar na campanha que você deseja. Então, se, por exemplo, você segmenta só para o público de mulher, aqui vai ser, né, um público. Pode até ser vários exemplos, poderia dar vários exemplos aqui, mas de maneira bem rápida, público feminino, masculino, enfim, a gente consegue selecionar e criar essa lista de clientes. Daria também para a gente conectar dados, por exemplo, da planilha ou de outras plataformas aqui, como está demonstrando, mas é fazer uma descrição mesmo do que a gente quer para esse público. Então a gente também consegue fazer isso. O legal daqui é que a gente consegue adicionar também a questão dos interesses. Então, informações demográficas, como por exemplo, estado civil, ensino. Às vezes você está precisando de um cliente com um valor financeiro, né, mais alto, enfim,
A gente poderia selecionar por emprego, setor de empresa, cargo, né? Isso tudo a gente consegue selecionar. E eu vou dar um. Eu acho que eu vou selecionar um aqui que é de forma mais prática, que seria o de. O de estado, o de status de proprietário mesmo. Então seria esse aqui. E nisso a gente consegue colocar. Tem duas opções, né? A segmentação e a observação. O que é recomendado, que eu também recomendo, é a questão da observação. Porque ele não restringe o alcance da sua campanha, né? Mas ele também ele deixa um pouquinho mais amplo. É como se fosse o mesmo esquema da palavra-chave das correspondências. A gente tem a ampla, a de frase e a exata. Essa opção de observação seria a de frase, que não restringiria completamente. Então, clicando aqui em avançar, a gente tem a nossa segmentação, né, criada. E nisso, quando a gente cria essa campanha, automaticamente esse segmento ele é adicionado dentro do menu de segmentos. Então, ou seja, todas as conversões que vierem dessa campanha em específico, ela fica guardada e todos os dados ficam dentro dessa segmentação. Então, se você precisar e quiser usar para outra campanha, você pode. Então, isso que é o legal da questão do remarketing. Daí sim, com os dados, né, com as conversões vindo, os dados sendo absorvidos ali pela inteligência do Google, fica muito mais fácil de você quiser, que se você for testar outra campanha com esse público em específico. Então, pode ser para outro tema, enfim. Aí vai depender muito do modelo de negócio que você está trabalhando, mas em geral isso é muito útil para essa questão do remarketing. Então, para recapitular o que a gente viu hoje, né, o remarketing ele é só sobre essa questão de lembrar e reconquistar. Então, ele aparece no momento certo para quem já conhece a sua marca. Então, sempre usar essa questão dos públicos P1, P2 e P3, né, com inteligência, assim, a gente consegue manter os anúncios curtos, por exemplo, de até 40 segundos, com uma chamada clara para ação. Então, o segredo do remarketing é aparecer no momento certo. Então, agora é só aplicar nas suas campanhas, transformar esses visitantes em conversões. Então, resumindo, gente, foi essa aula de remarketing. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.